Bom dia. Vos saúdo com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurado aquele que ouve, aquele que lê, aquele que guarda as palavras da profecia deste livro, da Bíblia. Um livro, são mais de 60 livros, são 66 livros, escritos por homens inspirados por Deus. Mais de 30 pessoas que não se conheceram, muitas delas, escrevendo sobre inspiração divina. Por isso que muitos querem entender este livro com a sabedoria do homem e se enganam. Trocam o certo pelo errado, o errado pelo certo, abrem igrejas, criam religiões, baseado no seu conceito, na sua sabedoria, na sua opinião. E este livro, a Bíblia, ele não é um livro de opiniões, não é um livro de achismo, não é um livro de conjecturas. É um livro sobrenatural com enigmas, com os mistérios. E Jesus fala que ele revela aos pequeninos, aqueles que reconhecem, se humilham diante de Deus, reconhecem essa soberania de Deus, reconhece que ele enviou seu único filho, morreu naquela cruz e ressuscitou. Aquele que reconhece que é um pecador e se arrepende dos seus pecados e busca a Deus com todo o teu coração. Assim, começa o Espírito Santo a ensinar, a revelar os enigmas, revelar os mistérios. Caso contrário, se tornam mestres, não entendendo nem o que dizem, nem que afirmam sobre as Escrituras. Jesus falou: não creem nas Escrituras, como crerão em minhas palavras? Se não creem nem que as Escrituras é a palavra de Deus, mas preferem crer em homens, preferem crer em religiões, mas religião nenhuma conduz o homem, o ser humano, a Deus. Nenhuma religião, ninguém, a não ser Jesus Cristo, o único mediador entre o homem e Deus, Jesus Cristo. Por isso, quando você diz que crê em Deus, quando você diz que tem a Deus, mas você não crê que Jesus foi enviado, Filho de Deus, e ressuscitou, diz estas Escrituras que quem tem o Pai tem o Filho. Se você não aceita Jesus como Filho de Deus, naquela cruz ressuscitou pelos pecados, se você não crê nesta mensagem, você está se enganando, pensando que tem Deus, pensando que é Deus, como muitas filosofias e culturas não querem ouvir, querem tampar os ouvidos. Falam que somos fanáticos, aqueles que falam de Cristo nas ruas, naqueles que pregam, naqueles que testemunham. Mas quando vai gritar gol no futebol, quando vai xingar os outros por causa de futebol, quando vai adorar o diabo com as suas músicas e seus filmes, aí é toda energia. Gritam gol com toda a força do seu ser. Mas para falar de Jesus, não. Quando fala de Jesus é fanático. Quando fala de Jesus é maluco. Pegar e falar de Jesus na rua, somos loucos. Agora você sair gritando gol, torcendo para o time, não. Isso é normal para o mundo. Claro.
O mundo foi entregue a Satanás desde que o homem pecou e todos são pecadores. Por isso que diz essas escrituras, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Se você não consegue ver a glória de Deus, se você não consegue receber a Jesus Cristo, você está cego, está com a mente cauterizada, trocando o certo pelo errado e o errado pelo certo. Porque Satanás cega através dos prazeres desse mundo. Sexo, droga, rock and roll, músicas, seja qual for, se é rock, se é sertanejo, seja qual for tipo de música, se não estão louvando a Deus, estão louvando ao diabo, porque diz as escrituras, ou você pode servir a um ou desprezar outro, ou você serve a Deus ou você serve ao diabo. Se você não serve a Deus, está servindo ao diabo, é o que diz as escrituras, mesmo sem saber, mesmo sem você aceitar, mesmo sem você querer, mesmo você não crendo em Deus. Diz lá em Isaías 45, que Deus formou a luz e criou as trevas. Ele é que faz a paz e Ele é que faz o mal. Quando tem um terremoto, um tsunami, uma calamidade, todos pensam que é obra do acaso, a maioria pensa. Mas Deus dá a cada um segundo os seus caminhos e fruto das suas ações. Ele tem o controle de tudo, da natureza, de tudo. Por isso que estamos de pé, porque Ele quer. Hoje você acordou, hoje você está respirando porque Deus quer. Não é porque você quer. Não é porque você toma remédio, não é porque você se considera uma pessoa boa, não é porque você tem uma religião, é porque Deus quer. E esta oportunidade Ele dá enquanto estamos nesta vida. Enquanto estamos nessa vida, a oportunidade de servir, de buscar, de entender as coisas dEle, porque depois da vida, da morte, segue-se o juízo. Quando partir dessa para outra, e nós falamos, e essa palavra diz, pelos acontecimentos, que Jesus está voltando. Jesus está voltando, mas mesmo que Ele não volte amanhã, nem daqui a um ano, nem daqui a 20 anos, como você pode garantir que você não vai descer a sepultura hoje? E para onde vai? O que tens preparado para quem é? É para a religião? É para os seus prazeres? No livro de Isaías 45, Deus fala pela boca do profeta Isaías, e ele diz: ai daquele que contende com o seu Criador, o caco entre outros cacos de barro. Deus chama daqueles que contendem, aqueles que se opõem a Deus, de caco. Nós todos somos cacos de barro, pedacinhos que não servem para nada, mas a misericórdia de Deus que nos mantém de pé, é a misericórdia de Deus que fez a todos, crendo ou não crendo, fez a todos levantarem no dia de hoje. Todos que estão escutando, todos que estão andando, todos que estão falando, todos que estão vivos nesta terra no dia de hoje, estão segundo o querer e o efetuar de Deus. Então Ele criou, ai daquele que contende, ai daquele que se rebela contra as coisas de Deus, o caco entre outros cacos. Porventura dirá o barro ao que formou: que fazes? Ou a tua obra não tens mãos? É assim que muitos têm vivido nessa terra. São como barro, dependem de que o Criador permita que ele viva, depende do Criador para que tenham saúde, mas contendem, se opõem às coisas de Deus.
dizem no seu interior: que fazes? Então as coisas são por acaso, não há Deus. Deus criou céu, terra e mar e tudo que neles há. Um dia, aqueles que não creram nisso vão ver claramente. Só que quando isso acontecer vai ser tarde, porque a oportunidade que Deus dá está nos dias de hoje. Isaías no 45, Deus fala: eu fiz a terra e criei nela o homem, eu fiz as minhas mãos estender os céus e todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. No versículo 16 de Isaías 45, Deus fala: envergonhar-se-ão e também se confundirão, todos cairão juntamente em vergonha, os que fabricam imagens. Todos cairão, aqueles que fabricam imagens e aqueles que adoram imagens. E Deus continua, que Ele não criou a terra vazia, formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor, não há outro. Assim disse o Senhor. Por isso que Deus chama: congregai-vos, ajuntai-vos, povos que são meus. Assim Deus pregava para os dele, aquele povo que virou as costas para ele. Nos dias de hoje não está diferente. Tem um povo nessa terra que foi chamado para servir a Deus, mas preferem servir mais aos homens, preferem servir mais às religiões, preferem servir mais ao Deus desse século, Satanás, com seus prazeres. São filmes, cultura, futebol, política, religião, adoram tudo e todos, mas deixam de lado o Criador. No versículo 20, Deus fala: nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, feitas de gesso, feitas de ouro e prata, e rogam a um Deus que não pode salvar. O único que pode salvar é Jesus Cristo, Filho de Deus, é o único mediador. Nenhuma imagem de escultura vai te salvar no dia da morte, no dia do juízo. Apenas o único mediador, Jesus Cristo, diz as Escrituras. Por isso Jesus fala: examinai as Escrituras. Para de confiar em homens, para de confiar em religiões. Eu tenho uma religião desde pequenininho, essa é minha crença, é a crença da minha família, é a crença dos meus avós. O que importa? Não querem reconhecer, não querem servir a Deus, não querem reconhecer que Ele é o Criador de todas as coisas. Por isso que adoram imagens, por isso que adoram os demônios da música, os demônios do rock, os demônios do funk, todo tipo de impureza e de sujeira criada nesse mundo. Existe um prazer no ser humano quando está afastado de Deus. Você pode afirmar que você tem Deus, você pode afirmar que você conhece a Deus, mas se você não recebe a mensagem de Jesus Cristo, a mensagem do Evangelho, que Ele veio nesta terra e Ele disse: arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino de Deus. Arrependei-vos e produzir frutos dignos de arrependimento, porque Deus conhece os dele pelos frutos. Os dons não te levam para o céu, mas os frutos sim. E os frutos são as obras de Deus na tua vida. Que obras tu tem feito? Dá cesta básica? Ajuda um familiar? Está dando igreja tá dando dinheiro para essas igrejas onde os lobos estão dominando? Vocês acham que estão agradando a Deus com seus dízimos e ofertas? O Senhor fala que Ele não quer sacrifício, mas misericórdia.
mais conhecimento de Deus do que holocaustos. Pode fazer o sacrifício que for, dá todo o teu dinheiro, dá toda a tua fortuna, mas se não tiver a Deus no teu coração, se não receber a Jesus Cristo, se não receber o Espírito Santo, você está fazendo tudo isso em vão, não serve para nada. Não há outro Deus senão eu, disse o Senhor. Deus justo e salvador, não há além de mim. Olhai para mim e sereis salvos, todos os termos da terra, toda a terra. Olhai, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, enquanto Ele está perto, enquanto Ele está estendendo as mãos. Mas um povo rebelde e contradizente, assim tem sido esta terra. E não é diferente dos que estão registrados aqui. São pouquíssimos que Deus chama e que são fiéis a Ele. Querem ser fiéis à igreja, querem ser fiéis a pastores, querem ser fiéis a padres, mas fiéis a Jesus Cristo são poucos. São poucos. Por isso que Deus fala lá em Tiago, chama de adúlteros e adúlteras aqueles que preferem ter amizade com as coisas, os prazeres desse mundo. Adultério para Deus no sentido figurado é aquele que é infiel a Ele, aquele que diz que serve a Ele com a sua boca, mas o coração está longe dele. Aquele que diz que tem uma religião, mas não ajuda os órfãos, não visita os órfãos nem as viúvas nas suas tribulações. Não pregam, não falam do Evangelho, não vivem o testemunho vivo, porque viver o Evangelho já é um testemunho. Quantos dando mau testemunho, quantos escandalizando, falando que são cristãos, mas escandalizando o Evangelho com a sua vida, com as suas ações. Dizem que tem a Deus, mas pisa no calo dele para ver se não vai tomar uma. Pisa no calo. Faz algo ou fala algo que ele não goste, para você ver se ele é um crente de verdade ou não. Pode ter até cargo na igreja, pode até ser um pregador, pode até falar de Deus em todos os cantos, mas se não vive, se não é o testemunho de Jesus Cristo, se não anda como Jesus andou, se não busca a santidade que vem da palavra de Deus, está no engano, no erro e na mentira. Muitos e muitos, quantos e quantos batendo no peito e falando: eu nasci assim e vou morrer assim. Mas Jesus pagou um preço alto lá naquela cruz, porque Ele morreu e Ele viveu. E aquele que crê será salvo, aquele que crê será transformado, porque sem ser transformado nessa terra, você não vai entrar no céu. Não se engane pensando que vai para o céu como todos. Morreu, descanse em paz. Depois da morte segue-se o juízo. Aquele que receber ao Pai, recebe o Filho. Aquele que recebe a mensagem de Jesus Cristo, se arrepende dos seus pecados, reconhece que é um pecador e deixa o Espírito Santo guiar a tua vida. Aí sim, esse tem acesso ao Pai e o Filho. Aí sim Jesus começa a revelar o oculto. São enigmas, são mistérios. Não adianta você ter teologia, não adianta você estudar e enfiar a cara do jeito que você quer, do jeito que Deus quer. É o Espírito Santo que ensina, é o Espírito Santo que capacita, é o Espírito Santo que transforma a vida e regenera. Então eu era assim, nasci assim, mas Deus me mudou, Deus me transformou. Esse é o testemunho, através das atitudes, através do comportamento, através daquilo que Deus quer fazer na vida dos dele. Mas não, são donos da verdade, donos da razão. Por isso que Deus fala que Ele é o dono da razão. Toda vez que se encher de razão, vai passar à frente dele e vai sofrer.
Que Deus possa ter misericórdia dos dele, abrir os olhos, porque os dias estão indo de mal a pior, as profecias estão se cumprindo, os finais dos tempos cada vez mais, e muitos estão rindo e zombando disso. E esta palavra, as Escrituras diz que Deus também vai rir daqueles que riram dele. Deus vai zombar também daqueles que zombam dele. No dia do juízo, no dia onde serão lançados no lago de fogo e enxofre, onde haverá prantos e ranger de dentes, e muitos dos que foram chamados vão ser lançados lá porque não deram ouvidos, preferiram amar sua religião, preferiram amar seus futebol, preferiram amar fazer sexo com todo mundo, preferiram amar drogas, bebida, preferiram amar o seu eu, o seu ego. Eu não preciso disso. Ai daquele que contende, ai daquele que reluta contra o Criador. O caco entre outro caco, cacos de barro, somos como barros. Por isso que Deus ensina, falou para o profeta Jeremias: desce lá naquele lugar onde tem oleiro. O oleiro é aquele que trabalha com barro, que faz vasos de barro com as mãos. Desce lá na casa do oleiro e vê. O Jeremias foi lá e viu o oleiro mexendo no barro, e quando estava fazendo aquele vaso, o vaso se desfez, o vaso quebrou, e o oleiro pegou novamente aquela massa de barro e fez novamente. Assim o Senhor quer fazer na vida dos dele. Ele quer renovar, ele quer fazer de novo um vaso nas mãos do oleiro, um vaso, os frutos dignos de arrependimento, um vaso precioso para Deus. Não é um vaso para religião, não. Não é vaso para encher bolso de pastor que está arrancando a lã, a gordura, mas o povo erra por falta de conhecimento. O povo gosta de errar porque buscam aqueles que falam aquilo que agrada o coração, e as palavras agradáveis não são verdadeiras. As palavras verdadeiras muitas vezes não são agradáveis. Se você estiver afastado de Deus, falar que Deus é amor, todo mundo já escutou. Falar que Jesus te ama, todo mundo já escutou. Agora falar que somos pecadores e precisamos de viver, de entregar nossa vida e se arrepender de nossos pecados para Jesus Cristo, não é para religião. Por isso que não estamos aqui em nome de igreja nenhuma. Não estamos vendendo nada, não vamos pedir nada, porque o que de graça recebemos, de graça damos, que é a regeneração do ser humano aqui na terra, para que um dia venha morar no céu. Essa é a regeneração que Deus quer. Começa agora. Não vai esperar achando que você vai ter oportunidade no final da vida, porque Deus conhece o teu coração. E se você conhece, e se você já escutou o chamado de Deus, e você está relutando, você está se fazendo como maldito para Deus, porque Ele põe na tua vida hoje, escolhe a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Esta pergunta que Deus faz para os dele, constantemente, dia após dia, clamando pelos teus, enquanto ele está clamando, mas não estão ouvindo. Haverá um dia que vão clamar a Deus, mas Deus não vai ouvir também. Assim diz as Escrituras. Assim diz as Escrituras. Eu clamei, não me ouviram. No dia que eu clamar, também não ouvirei. Porque Deus é amor, Deus é bonzinho, mas Deus também é fogo consumidor. E um dia a justiça dele virá sobre a terra, e a justiça dele virá sobre cada um do ser vivente, quer você creia ou quer você não creia. Quer você seja ateu, quer você seja à toa, quer você seja católico, quer você seja evangélico. Não importa se você fez, se você faz aquilo que você pensa que é o certo e não segundo as Escrituras, você está indo no caminho de engano, no caminho de erro, no caminho de perdição.
Porque Deus regenera o caído, Deus regenera aquele que está nas drogas, aquele que está envolvido com todo tipo de sexo. Fazem sexo com animal, sexo com plantas, sexo com 2, 3, 4 pessoas ao mesmo tempo. O que importa é o prazer. Não é isso que se prega nesse mundo cada vez mais? Mas Deus é santo. Ele é santo. E Ele quer santidade dos dele. E a santidade começa aqui. Não vamos ser 100% porque estamos nesse corpo pecador, corpo maldito. Mas Jesus Cristo limpa e purifica. E por isso muitos clamam a Deus, mas Deus não escuta, porque as mãos estão manchadas de sangue, as mãos estão cheias de pecados. Por isso que Ele que quer, Ele que purifica. E João 17:17 fala que a palavra santifica. Por isso que tem que ter intimidade com o Espírito Santo, buscar a Deus enquanto se pode achar. Para de achar que você precisa frequentar uma igreja para ter a Deus. Você precisa clamar o Espírito Santo no teu quarto, entre 4 paredes, aí na rua onde tu está, no oculto do teu coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Essa é a palavra de Deus neste dia, nesta hora. Buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus não falou, vinde para a igreja A, vinde para a igreja B, vinde para o catolicismo, vinde para o evangélico. Vinde a mim, vinde a Jesus Cristo de Nazaré, aquele que ressuscitou, aquele que está vivo. Vinde a mim, que eu vos aliviarei. Muitos buscam alívio nas drogas, muitos buscam alívio no remédio, muitos buscam alívio nos relacionamentos sociais. Hoje é dia de churrasco, hoje é dia de cerveja, hoje tem futebol. Que prazer! E amanhã, e se te pedirem a tua alma, louco, o que tens preparado para quem é? Mensagem de Deus: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e não a homens. Deus tenha misericórdia e nos abençoe nesse dia.